Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estimadas almas, hoje nós celebramos São Pio I, Papa e Marte. Aqui no missal diz brevemente sobre ele: São Pio I governou a Igreja em 141 a 155. E tudo leva a crer que foi realmente irmão de Hermas, autor do Pastor, uma das primeiras obras que se escreveram sobre a penitência. Estes dois irmãos, descendentes da família senatorial dos Prudenti, foram com certeza os fundadores da Igreja do Pastor, a Igreja Prudenciana e titulados Pontífices de Roma. Então nós celebramos um Papa Marte. Por isso, o Evangelho de hoje, comum dos Sumos Pontífices, nós vemos Nosso Senhor ouvir a confissão de São Pedro. Este Evangelho é muito deturpado pelos protestantes. Então vamos aqui, em honra do Papa que celebramos, nos deter no Santo Evangelho que acabamos de ouvir. Nosso Senhor perguntou aos seus apóstolos o que os demais, ou seja, na percepção daquela gente, diziam sobre ele. Aí nós vamos ouvir aqui os apóstolos responderem. Uns dizem que é João Batista. Aqui São Jerônimo vai comentar que para que tenhamos presente como a opinião das pessoas estavam tão erradas sobre Nosso Senhor. São João Batista tinha a mesma idade de Nosso Senhor praticamente. Já tinha morrido alguns meses, talvez, antes deste episódio. Então Nosso Senhor não pode ser João Batista. A este respeito, São Jerônimo vai dizer: olha como a opinião popular está a ser absolutamente errada sobre Nosso Senhor. Porque se for a São João Batista, vamos dar uma possibilidade, entre aspas, possibilidade à superstição. Que fosse o espírito de João Batista que se apoderasse de Nosso Senhor. Aí isso não é evangelho, isso não é doutrina católica, isso é coisa de um centro de macumba. Estamos devaneando. Ou seja, a opinião popular sobre Nosso Senhor aqui, o que os outros achavam, está absolutamente errada. Vamos ao que sempre dizemos: eu acho, eu suponho, penso que. Sempre estamos errados. Outros que é Elias. Outro parecer absurdo. Tanto na tradição dos hebreus como na dos cristãos, nós sabemos que o profeta Elias foi arrebatado na sua carruagem de fogo e que ele há de voltar antes da vinda do anticristo. Então não pode ser que Jesus Cristo seja Elias. E aqui vai mais devaneio, porque uns, vai explicar lá São Jerônimo, vão supor que ele nasceu Elias, ou seja, seria quase uma reencarnação de Elias. E quem diz isso são os protestantes, os espíritas. E nós sabemos que a reencarnação é impossível. Nós temos uma alma criada por Deus no momento da nossa concepção, e aquela alma nossa, única alma nossa, foi feita para este corpo único nosso que temos. E com a morte, a alma vai para onde tem que ir, o corpo vai se decompor no sepulcro, e na ressurreição da carne, este corpo vai ressurgir para que a alma volte a habitar nele. É este único corpo para a única alma, a alma minha do meu corpo. Então não pode ser que Jesus Cristo seja Elias. E segue aqui.
ou algum dos profetas. Tampouco os profetas morreram. O último a morrer foi São João Batista e já não temos mais profeta. É verdade que o título messiânico de profeta se dá a Nosso Senhor também, mas ele não é um dos profetas que voltou. Não pode ser. Morreram, estão sepultados, sua alma neste momento estava no limbo, aguardando a ida de Nosso Senhor e sua ascensão. Agora, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós não vamos ver em São Pedro a resposta errônea da opinião popular. Porque mesmo que São Pedro seguramente tenha ouvido esses disparates, mas São Pedro está blindado na fé e no amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem disse que era João Batista, Elias, algum dos profetas, os demais apóstolos, que ouviram isso pelas ruas de Jerusalém, nos comentários lá das pessoas pelas ruas. Agora, Nosso Senhor vai dizer, e respondendo Jesus, disse: Bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso. Ou seja, a resposta de São Pedro não é o parecer de São Pedro. É a certeza, que não é o parecer, é a certeza, porque foi o Espírito Santo que infundiu essa certeza, que ele é o Filho do Deus vivo. Por isso Nosso Senhor vai dizer: Bem-aventurado és, porque não foi a carne, ou seja, não foi suas conjecturas, não foi seus achos, pareceres e penso que, não, mesmo que acertados, mas foi o Espírito Santo que revelou. Logo, é um ato de fé. A fé não é um penso, eu acho, suponho, pode ser que seja. A fé é uma certeza. E quem nos dá esta certeza? Deus. Eu posso achar que existe o inferno? Posso. Isso não é fé. Porque eu posso achar que também não existe o inferno. Isso é heresia. Agora eu tenho a certeza que o inferno existe. Porque quem me disse? Deus. Eu já vi o inferno? Nunca, e nem quero. Mas a certeza que eu tenho, ela repousa sobre a veracidade de Deus, a autoridade de Deus, que não pode se enganar nem nos enganar. Ele diz que há inferno, logo o inferno existe. Não é por meu achar, suponho que tem que existir, porque não pode ser que os maus também acabem indo para o mesmo lugar que os bons. Essas razões humanas podem se dar ali uma explicação, mas não dá a certeza que ele existe. O céu existe porque Deus disse que existe. Então é nesta convicção que São Pedro vai responder: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir então deste ato de fé, desta resposta totalmente certa, porque vem de Deus, Nosso Senhor vai entregar a São Pedro a promessa que neste Evangelho, capítulo 16 de São Mateus, nós temos a promessa do papado. E aqui vamos nos deter somente, precisamos do nosso português. Eu te digo, tu és Pedro, ou seja, tu és, agora lhe constituo Pedro, pedra, e sobre esta pedra, sobre ti, aí vamos ao futuro. Edificarei a minha igreja. Bom, desde este momento, por estas palavras, Pedro, Simão é Pedro e é pedra. É o príncipe dos apóstolos. A partir das palavras de Nosso Senhor que acabamos de ouvir. Agora eu te darei as chaves do reino, edificarei a minha igreja sobre ti, vai ficar no futuro. Que nós vamos ver esse futuro se cumprir lá. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Aí Pedro é constituído, a partir de então, o pastor supremo, porque a cabeça visível vai para o céu e fica a cabeça invisível da igreja vai para o céu e fica a cabeça visível, que é o Santo Padre, o Papa. E aí vai dar essa autoridade a São Pedro. O que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Então, senhores,
Aqui nós vemos o diferencial da fé que nos dá a certeza, é a verdade suprema, que é Deus que comunica os conhecimentos dele para quem crê. E aonde chega a opinião, o parecer humano, não alcança a verdade suprema. E foi assim que São Pedro, então, homem de fé, foi constituído pastor supremo da Santa Igreja. Então, celebrando um Papa, como hoje São Pio I, nós vemos o que é um Papa de verdade. Um Papa de verdade está blindado com a fé de São Pedro. São Pio I podia ter queimado 3 grãozinhos de incenso para qualquer uma das estupidezes da idolatria e saído vivo e morrido velho. Poderia. Se ele não fosse Papa, ele poderia ter apostatado. Mas por ser Papa, não tem outro caminho. E, assim como São Pedro não reproduziu os pareceres errôneos que é João Batista, Elias ou algum profeta, porque ele está ali blindado pela verdade suprema, movido pelo Espírito de Deus, da sua boca não saiu esses desatinos. Os seus legítimos sucessores participam desta fé petrificada de São Pedro. Então, nenhum Papa na história da Igreja queimou incenso para outro Deus que o Deus verdadeiro. Não beijou outro livro sagrado que o Santo Evangelho. Que não dobrou seus joelhos a outro Deus do que o que está no Santíssimo Sacramento. Os que o fizeram, muito simples, não eram Pedro. Nós não conhecemos na história da nossa igreja de 2000 anos sucessores de São Pedro que tenham apostatado, mesmo com a crueldade de um martírio. Nós não temos ideia do que é isso. Oferecer cuspir no crucifixo e viver, ou ter a cabeça arrancada do nosso pescoço, ou ter nossa carne dilacerada, ou ter os piores tormentos a sofrer por não querer cuspir num crucifixo. E os papas, de verdade, nos 4 primeiros séculos da igreja, 3 primeiros séculos, nós vemos mártires, todos eles decapitados, todo o sangue de papa correndo por Roma. Mas nenhum apostatou. Por quê? Porque Pedro, és pedra, está solidificado, blindado por Cristo. É o representante de Cristo na terra. Então, senhores, diante de tantos absurdos que nós vemos na igreja, nessa crise, tudo transita sobre a falta de fé. Se nós não guardamos a apostólica, nós vamos seguir qualquer coisa achando que é padre, que é papa, que é bispo, que é cardeal, que é isso. Nosso Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz. Mas para ser ovelha de Cristo devemos ter fé. E não essa fezinha informe do acho da minha avó, porque ela fazia, e o meu pai que me disse. Não, é a fé ilustrada pelo catecismo. É a fé convicta. É aquele homem de fé que reza. É prática de virtude, é vida de santos, é tradição apostólica. Aí nós não nos deixamos enganar por qualquer coisa. Por um firuletezinho a mais, um incenso mais cheiroso, um canto gregoriano, um latim, uma batina, um pompom no barrete, um Dominus vobiscum. Não, se não tem a voz de Cristo, não é o nosso pastor. Isso serve para qualquer um, até para padres, hein? Hoje em dia, por causa da missa tradicional, tem um monte de padres por aí rezando missa de qualquer jeito, com latim da receita da cozinha de Roma. Talvez as matriarcas rezavam com as receitas de cozinha, aquela pronúncia daquele jeito, fazendo marmotagem no altar, uma coisa abominável. Isso não é de Deus. Padres mal formados, sabe Deus de que canto saíram essa gente. Também, a fé em nossas almas não nos permitirá jamais o engano referente à autoridade que deve representar Cristo em nossas vidas.
Então, senhores, como bons católicos, devemos ter grande devoção ao Papa. Nós, católicos apostólicos romanos, nós temos a obrigação de ser devotos do Papa. É o supremo pastor das nossas almas. Então, a nossa abstinência não é uma rebelião. É porque nós não vemos, não porque eu acho, suponho, penso. Nós não vemos, nos últimos 50 anos, quem se comporte como Pedro, mesmo vestido de branco. Só isso. Aí onde estás, Pedro? Se me mostra Pedro, beijarei seus pés. Hoje, com essas eleições novas que nós vimos, Leão, aí os tradicionalistas todos felizes, ele só esqueceu de mudar os sapatos pretos do seu antecessor, e tem mais latim, fala de união homem-mulher, fazia já 12 anos que não se ouvia coisa básica da vida. Latim, canto gregoriano, tudo muito belo, mas eu lhes digo, Francisco foi ele, tanto que não há outro Papa com este nome, ele foi único. Ele foi nada mais do que ele mesmo. Agora, Leão, tivemos 13 leões. Qual dos 13 leões rezaria uma missa nova, senhores? Se eu pôr Leão 13, vamos lá, um santo espírito, invocar seu espírito e baixar sobre a missa nova. Vamos supor esse absurdo. Leão 13, com sua bengala, ia golpear quem invocou e todos que estiverem ali dentro. Ia ser galo para todos os lados, ia ser a missa do galo. Ele não ia rezar a missa nova. Fala, que imundice é essa que vocês me invocaram para uma igreja protestante? Ele é um que eu conheço, que foi Pedro. O 12 faria o mesmo, o 11, o 10º que arrumou encrenca com Lutero e o excomungou. Esses são os leões que eu conheço, como católico. Não deixemos nos enganar. Tu és Pedro, sobre ti edificarei minha igreja, e as chaves do inferno, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E o erro, vai dizer São Jerônimo, prevalece se deixar o erro entrar. Quando temos Pedro, não temos heresia. Quando temos Pedro, a fé reluz sobre a face da terra. Ninguém segura Pedro no seu barco. Nem ondas, tempestades, piratas. Ninguém pode segurar São Pedro. E esses são os que nós conhecemos. Então vamos, senhores, nesta ausência, ler documentos do magistério. Todos falaram muito sobre tudo. Tudo. Então não podemos ficar só olhando essas mazelas que tem por aí e ficar aí como buscando a carniça. Não, somos ovelhas de Cristo. Vamos ao pasto verdejante de Pedro. Leiam as encíclicas, as bulas. Tem documentos pontifícios por todas as partes, em todos os meios da internet, impressos. Porque nós somos ovelhas de Cristo, somos apacentados por Pedro e nós precisamos, por amar o Papa, nos alimentar destes documentos tão importantes para que sigamos o caminho que leva ao aprisco do reino dos céus. Então, que São Pio I, Papa e Marte, interceda por nós, pela Igreja, que se encontra desolada no estado de viuvez assombroso. Então, peçamos que Ele interceda por nós, pelo sangue que derramou por Cristo, que nos blinde em nossa fé, para que não sejamos enganados com falsos, com aparências, com falácias e todos os ledos enganos que estão por aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.